Norjen Yujin Objansam Bimhages Ardom Ola Yatsen Chogin Yodrumye Bimajun Eshik Sudra Ordurukandro Mampekor Chechi Jesu Dadrukchi Jinjilop Chirshek Suso Urupema Sijihum Onarjen Yojin Objansam Emagesa Dompola Yatsen Shogin Yodrum Yen Emajun Eshek Sudra Bordo Kandro Mampekor Chechi Jesu Dagruchi Jinji Lapchir Shek Suso Guru Pem Asiji Onarjen Yojin Objansam Bemagezar Pola Yatsen Chogin Yodronye Bemajune Shek Sudra Gordo Kandro Ampekor Chechi Jesu Dadrukchi Jinji Lapchir Shek Suso Guru Pema Siji Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupal Sanje Chodan Sochi Chonam Lai Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupashu Oham Benzara Guru Pema Sijihum Oham Benzara Guru Pema Sijihum
Om Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhi Soha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha. Boa noite. E pessoal, tudo bem? Deixa eu liberar o áudio do pessoal de casa. Obrigado. Pronto. Estamos aqui nesse frio polar do Rio de Janeiro, né? Que está dizendo que está 19 graus, mas eu não acredito. Deve estar -1, -2. Eu tô É, vendo você é que eu te tô meio gripado, né? Precisei. A Márcia gentilmente cedeu esse suéter. Tudo bem, gente. Então, seguimos com o Sutra do Ataque do Coração. Semana passada a gente concluiu a introdução, né, depois de muitos encontros. A gente viu a introdução, né, do Karl Brunholz, e aí finalizamos. Então, a gente está na página 71. Enfim, o comentário. O comentário sobre o Sutra do Coração. Agora vamos examinar as próprias palavras do Sutra do Coração. Meus comentários são baseados em todos os comentários indianos sobre esse sutra, bem como em vários comentários tibetanos e em alguns modernos. Para detalhes, veja a bibliografia. Existem basicamente duas versões diferentes do Sutra do Coração.
A que estamos usando aqui tem um prólogo, ou uma introdução, um epílogo, ou uma conclusão, e também contém o mantra da Prajnaparamita. A outra versão não tem a introdução e a conclusão, e muitas vezes não tem o mantra. Assim, eu comentei já em alguns outros encontros que tem assim essa versão chinesa e japonesa em geral que não tem o prólogo e o epílogo, e a versão tibetana, que é mais longa, né, também preservada no Nepal, que é uma versão tem toda aquela essa introdução que a gente conhece, né? Assim eu ouvi uma vez o abençoado estava residindo em Radyagriha. E então tem toda essa descrição e tem no final, né, aquele regozijo de todos os seres, né, com os ensinamentos. E na versão chinesa, que se acredita que é anterior a essa versão mais longa, na versão chinesa tem só o ensinamento central, né? E aí também eu comentei um pouquinho desses outros comentários que ele cita aqui, nos quais ele mesmo se baseou, né? Tem uma publicação em inglês, do Donald Lopes Jr., os comentários indianos sobre o Sutra do Coração. Então, está publicado em inglês. E também a gente tem, né, em português, a gente tem especialmente, né, o Sutra do Coração do Sensei Kazuaki Tanahashi, né, que a Lúcia da Letra publicou, que aí tem, assim, palavra por palavra, ele faz uma análise detalhada bem interessante, em vários idiomas. Ele compara em chinês, em japonês, em coreano, em vietnamita, em mongol e as versões em sânscrito também, em tibetano também. Bem assim, detalhado. Então, a gente tem esse material todo à disposição. Nós, tradicionalmente, né, claro, já ouvimos o Lama Santen comentar o Sutra do Coração dezenas de vezes, e a gente também já estudou, especialmente o Essência do Sutra do Coração, do Dalai Lama, né, um texto que a gente vem estudando no SEB. Alguns SEBs também estudam aquele Lua no Espelho, do Gyalwan Dokampa, que é um mestre da linhagem Drupa Kagyu. E também algumas pessoas estudam o Coração da Compreensão, do Thich Nhat Hanh, que também é bem bonito e bem vai direto ao ponto, assim. Então tem esse, o Coração da Compreensão. Então tem outros textos também, né? Lembrando, né, voltando como o Sutra do Coração, nossa prática principal, então de tempos em tempos a gente vai estudando algum comentário detalhado sobre ele. O palco e os atores principais. Em sua breve estrutura, o Sutra começa com a introdução ou a apresentação que nos diz onde ele aconteceu, quando aconteceu, quem era o professor e quem mais estava lá, os suspeitos de sempre. Engraçadinho ele, né? Em particular, no Sutra do Coração, essa introdução contém duas partes. A apresentação comum, que é encontrada em todos os sutras Prajnaparamita, começando com Assim eu ouvi. Uma vez o Bhagavan estava residindo na montanha dos abutres em Radyagriha. A introdução incomum aqui é que tanto o Buda quanto Avalokiteshvara estão repousando em Samadhi, enquanto Shariputra faz sua pergunta. A verdadeira parte principal do sutra consiste nas respostas curtas e nas respostas mais longas de Avalokiteshvara, que são seguidas pelo mantra. Por fim, há a conclusão, em que o Buda basicamente diz a Avalokiteshvara, bom trabalho, e depois o público se alegra com o que aconteceu. Como dissemos antes, esse é o único sutra Prajnaparamita em que o Bodhisattva Avalokiteshvara aparece. Ele não só aparece nele, como é também o professor principal, o que é um sinal implícito de que os ensinamentos sobre compaixão e sobre o caminho também estão incluídos no Sutra do Coração, apesar disso não ser mencionado explicitamente. Portanto, Avalokiteshvara simboliza a compaixão de todos os Budas, e assim, o caminho completo que é construído com a compaixão como sua motivação fundamental. No budismo, a compaixão significa o desejo de que todos os seres sencientes se libertem do sofrimento
o que também é o cerne da bodhicitta. A bodhicitta acrescenta o desejo de alcançar o estado búdico, a fim de ser pessoalmente capaz de efetivamente libertar os seres sencientes do sofrimento. Assim, a bodhicitta tem dois elementos: compaixão como mero desejo de que todos os seres sencientes se libertem do sofrimento, e como consequência desse desejo, a dedicação para atingir o estado búdico para o bem de todos os seres. Ou seja, a bodhicitta adiciona o componente de tornar nossa responsabilidade pessoal, libertar realmente todos os seres sencientes do sofrimento, ao nos tornarmos Budas. O principal objetivo dos bodhisattvas é libertar os seres sencientes do sofrimento, enquanto a realização do estado búdico é o meio para esse fim. Em outras palavras, o estado búdico é mais como um subproduto da bodhicitta ou do caminho do bodhisattva. Normalmente, o estado búdico é apresentado como o resultado final do caminho, que muitas vezes é entendido como sendo principalmente voltado para o benefício próprio, uma vez que significa a eliminação de todos os obscurecimentos e a realização da sabedoria búdica e suas muitas qualidades. Contudo, visto que todo o objetivo da bodhicitta é beneficiar os outros, o verdadeiro resultado do caminho do Bodhisattva é a atividade iluminada que um Buda realiza para o bem de todos os seres. E uma vez que tal atividade só é possível ao tornar-se um Buda, primeiramente, os Bodhisattvas se dedicam a atingir esse estado. Em termos técnicos, entre os três kayas de um Buda, o Dharmakaya representa o bem-estar próprio, em termos de renúncia e realização supremas, que é a esfera sem forma e sem dimensão da mente de um Buda. O bem-estar dos outros consiste em dois kayas da forma, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya, que promovem o bem-estar tanto dos bodhisattvas nos bhumis, quanto de todos os tipos de seres comuns, respectivamente. Em resumo, como todos os sutras Prajnaparamita, o Sutra do Coração ensina a união de vacuidade e conduta hábil, ou prajna e meios hábeis, sendo a última corporificada por Avalokiteshvara. Então aqui ele relembra, né, que o ponto central de qualquer ensinamento Mahayana é a bodhicitta. Então a gente, assim como praticantes ao longo dos anos, a gente precisa sempre estar observando assim como que o cultivo da bodhicitta no meu fluxo mental. Que a bodhicitta, né, é um processo progressivo em que o meu interesse pelos seres, por tirar os seres do sofrimento e tentar ajudá-los a viverem melhor, né, mais felizes, ele vai progressivamente aumentando. E para isso eu preciso de lucidez, de sabedoria. Então eu tenho que praticar no meu próprio fluxo mental para poder, de alguma forma, ajudar os seres, né? Então, mas não é uma ajuda simples, convencional, em que eu só penso, né, em como praticar generosidade, moralidade, paciência de uma forma comum. Então, a Bodhicitta é essa mente, né, incomensurável que faz esse voto impossível de beneficiar todos os seres sem exceção e de não sair do samsara enquanto os seres ainda existirem. Então, isso é muito interessante, né? É um ponto que faz a distinção, né, entre um principiante no caminho e alguém que realmente entrou no Mahayana. E quando a gente consegue despertar um pouquinho que seja, né, esse voto de Bodhicitta no nosso fluxo mental, aí a vida ganha um sentido completamente novo, em que a gente não vai mais se preocupar tanto com a própria felicidade e vai ter o sentido, né, de ajudar as pessoas. Então não tem mais crise identitária, não tem, né, crise existencial depois que a Bodhicitta realmente se instala. Porque aí qual o propósito de estar vivo? Ué, ajudar os seres e buscar a iluminação, né? Isso fica muito claro. Então o resto tudo, né? Ok, a gente dança para lá, dança para cá, problema aqui, problema ali, mas nada vai te tirar muito mais do eixo, porque, né, o teu propósito de vida se estabeleceu nisso, né? Então é algo que a gente tem que cultivar assim
com cuidado, né? Por isso que todo dia a gente faz refúgio e bodhicitta, não é? Sanjay Chodans. Então deveria fazer no mínimo 3 vezes por dia o voto de refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha e o cultivo da mente da bodhicitta, né? Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. A gente tem que lembrar isso, porque às vezes a gente vai praticando e esquece um pouco disso, né? A gente pratica ainda às vezes com o Dharma de uma forma um pouco autocentrada, assim, tipo, eu quero melhorar, eu quero melhorar, eu quero melhorar, e eu viro muito o centro da prática, e eu posso ficar girando também que nem um peru ao redor dos meus próprios problemas. Os meus problemas parecem enormes, né? E aí a Bodhicitta tira a gente dessa perspectiva, né, do eu e nos coloca de novo nessa perspectiva, né, do grande caminho, da grande compaixão em que eu olho assim, né, para o sofrimento incomensurável de todo o mundo, né, dos seres humanos, dos animais, dos fantasmas famintos, dos seres dos infernos, dos semideuses e dos deuses. Eu vejo a confusão, né, em que todos os seres se encontram. E aí sim, esse é um caminho que eu realmente quero seguir. Esse caminho é um caminho que não tem um fim propriamente. Que pensa, quando que os seres todos vão ser liberados? É um caminho que não tem perspectiva nenhuma. E justamente por não ter perspectiva de um fim, que ele é tão grandioso. E é por isso que o Bodhisattva acaba acumulando méritos infinitos que vão conduzir ao estado búdico. Então, a gente vê nas histórias das vidas passadas do Buda, Shakyamuni, né, quantas práticas ele fez vida após vida após vida, oferecendo até o próprio sangue, né, a própria carne, né, para salvar os seres. Então, esse é um ponto para contemplar. Porque quando a gente entra nos ensinamentos sobre a Prajnaparamita, né, sobre a vacuidade, eles podem ficar um pouco assim filosóficos demais, teóricos demais, e faltar nesse elemento realmente de interesse pelos seres. Por isso que Avalokiteshvara, sendo o personagem principal aqui, né, no Sutra, né, o que vai dar o ensinamento, junto com o Buda, então Avalokiteshvara representa essa grande compaixão, né? O Bodhisattva realmente que corporifica esse princípio, né? Então, esse é um. A gente tá sempre, em geral, a gente tá verificando no nosso caminho, né? Como é que eu tô? Tô avançando, não tô avançando, né? A gente tem esse tipo de perguntas. Então, o Lama Santi nos lembra, na medida em que a gente avança no caminho, o auto-interesse diminui, o interesse pelos seres aumenta e as emoções perturbadoras também diminuem um pouco, né? E Cláudia, pode perguntar. Oi, boa noite. Eu acho que é Peraí, um pouco querida, só um aquela. pouquinho meu alto-falante aqui tá desligado, deixa eu ver. Fale agora, querido. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Boa noite. Eu acho que é um pouco aquela angústia de sempre nesses tempos que a gente vive. Essa questão dos meios hábeis e da lucidez, da sabedoria, ela é tão importante porque sem isso a gente fica sempre naquela angústia de como beneficiar os seres. A gente está vivendo um tempo de profunda miséria em todos os sentidos, inclusive a miséria física, né? Sobretudo depois da pandemia, a quantidade de pessoas que estão morando nas ruas, que estão passando fome, no Rio de Janeiro, né? Se a gente fala numa capital, é muito grande, é muito grande. A gente esbarra o tempo todo com o tempo todo. Se você andar 20 minutos na rua, é muito grande. E a gente fica com aquela angústia, né? Assim, qual é a melhor forma de beneficiar aquele ser que pode verdadeiramente estar com fome, pode ser que não, mas pode ser que sim. Pode estar com frio, enfim, são privações reais, né, físicas, que a gente sabe que são muito dolorosas. A gente supõe, na verdade, a gente nem sabe porque a gente tem a bênção de não passar por isso. Mas, e nesse sentido, assim, os meios hábeis realmente são fundamentais, porque senão a gente cai na angústia de como o que é beneficiar os seres, né? Como beneficiar os seres. Sim. Sim, se eu puder falar um pouquinho, né, sobre. É.
essa questão de olhar, né, assim, o tamanho do sofrimento ao nosso redor, ela é um pouco angustiante, né? Até na história de Avalokiteshvara, vocês vão lembrar quando ele, depois de ajudar os seres por muitas eras, ele olhou para trás e viu que quanto mais ele ajudava, mais seres precisando apareciam. Avalokiteshvara explode, né, em mil pedaços, assim. Ou seja, isso é uma forma de explicar o quê? Que se eu praticar compaixão em meios hábeis, sem sabedoria, sem prájna, aí eu vou desistir. Eu vou fraquejar, por quê? Porque o sofrimento é infinito. Se eu não conseguir enxergar a vacuidade do sofrimento no meio do sofrimento, aí eu não vou ter condições de seguir ajudando. Isso é bem interessante, né? Ou seja, se eu tiver a visão da vacuidade, a Prajnaparamita, quando eu pratico generosidade com alguém, nunca tem uma sensação de solidez da experiência de falta, de carência do outro. Então, se eu tenho a visão de Prajna, eu simplesmente ofereço, mas eu não tenho a sensação assim que aquele ser miserável está passando algo real, definitivo, e eu deveria fazer alguma coisa, senão eu vou ser um ser egoísta, um ser, né, maldoso, porque eu tenho muito e o outro não tem nada. Então eu tenho que manter essa visão. Generosidade, sim, mas sempre com a visão de Prajna. É a única forma de não desistir de ajudar. Então, isso não é tão simples, né? E mesmo assim, qual é o melhor meio hábil, né? No sentido da compaixão. Então, por exemplo, a gente pode, se a gente, eu não tenho habilidade, né, de ajudar muitos seres na rua, mas eu vou lá e daí contribuo com um grupo que tem. Sei lá, o padre Júlio Lancelotti, que tem um programa em São Paulo, aqui no Rio deve ter vários também. Por exemplo, eu contribuo lá, Médicos Sem Fronteiras, aí você tem também a Agência de Refugiados da ONU. A gente vive um paradoxo extremo. Nunca na história da humanidade houve tantos refugiados, em números absolutos, são milhões e milhões de refugiados. E nunca na história da humanidade a gente teve tanta prosperidade também. Tem comida para alimentar a humanidade uma vez e meia, né? Já teve vários períodos na história da humanidade em que a gente não dominava assim a produção de alimentos e que realmente havia anos de fome que morria um terço da população, metade da população até, em períodos mais, né, assim, desafiadores. Não interessava que você era um nobre, tinha dinheiro, etc. Você ia morrer do mesmo jeito de fome quanto a população que morava ao redor. Hoje em dia, isso não acontece mais. O alimento é disponível e a gente dispõe de sistemas logísticos que conseguem levar, né, alimento para o mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, né, devido à ganância, à confusão, às guerras, ainda tem muitos seres passando fome, né, morrendo de desnutrição no planeta todo. Então, é assim, é bem paradoxal, né? Então, os seres humanos têm a inteligência de produzir muitas coisas maravilhosas e, ao mesmo tempo, tem o autocentramento de não querer compartilhar. Então, a gente, no caminho, realmente se pega assim, puxa, mas eu ajudo tão pouco, eu queria ajudar mais. A gente vai observar. Se para mim, por exemplo, no momento, eu realmente gostaria de estar na linha de frente, vamos dizer, na área assim, vamos dizer, praticar uma caridade direta. Poxa, tem grupos espírita que oferecem sopa à noite. Tem vários grupos evangélicos que fazem trabalhos em comunidades, em presídios e assim por diante. Então eu posso me engajar com qualquer grupo desses também, se eu quiser praticar esse tipo, né, de meio hábil. Mas não é a única forma. Por exemplo, se eu encontro alguém na rua, só de eu ter um olhar elevado para aquele ser, não enxergá-lo como um ser, né, que não tem chance, mas eu olho para aquele ser e faço metabávana internamente, ponho um olhar positivo, cumprimento às vezes, né? Tem algumas pessoas que até vão conversar, que tem essa conexão, vão lá, conversam um pouco, depois seguem, podem dar o dinheiro ou não. Aí a questão de dar uma oferenda em dinheiro é uma questão que não tem resposta certa ou errada. Você vai sentir você naquele momento, se é o caso ou não. Algumas pessoas preferem ir comprar ali uma comida, um salgado, um prato de comida, uma quentinha para oferecer para a pessoa. Algumas pessoas vão junto na farmácia e compram alguma coisa que o outro está precisando. Então não tem uma estratégia correta ou errada. A gente vai ter que sentir em cada situação o que que seria o melhor fazer. Agora, como praticante, eu deveria me observar. E como é que eu estou me sentindo aqui, meu autocentramento? Né? Será que eu estou preocupado com o quê? Será só com a minha segurança pessoal? Não quero nem chegar perto desses seres. Ou será
que eu quero me sentir bem porque eu estou dando algo para o outro. Tem muitas pessoas que praticam generosidade não pelo outro, mas só para se sentirem um pouco aliviados, sabe? Aquela coisa de aliviar a consciência, né? Algumas pessoas brincam assim, consciência social de rico, né? Que quer sentir que de alguma forma está ajudando para não ficar tão mal assim, né? Internamente. Então, isso não é o caminho do Bodhisattva, né? O caminho do Bodhisattva é eu estou olhando o outro. O que que o outro precisa, né? Eu desenvolvo essa sabedoria da cor azul, né? Do acolhimento, de entrar no mundo do outro, e não o que que fica bom para mim. Aí cada um vai praticar isso de acordo com a sua capacidade do momento, né? A gente vai encontrar, por exemplo, Gyaltsen Tomé, que é o Bodhisattva que compôs lá as 37 práticas do Bodhisattva. Ele era uma pessoa que tinha um desapego total já. Então ele encontrava algum mendigo na rua, ele tirava as roupas dele, trocava com a roupa do mendigo, pegava a roupa cheia de piolho e fedendo do mendigo e oferecia as roupas novas dele. Para ele isso tanto fazia, mas ele já tinha uma realização da vacuidade bastante avançada. Então ele não tinha muito mais apego à própria vida, ao próprio corpo, né? É um tipo de prática. E aí, mas se você for olhar, a grande maioria mesmo dos lamas, rinpochês, etc., eles não fazem isso. Então, quer dizer, não tem o jeito certo. A gente vai ter que encontrar, né? Mas sempre o ponto é mais a atitude da Bodhicitta, de olhar para os seres, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. É treinar gerar um olho de interesse. A gente pode começar com casos mais fáceis, né? Com as pessoas próximas, no trabalho, em casa, né? Os bichinhos. Ou seja, treinar esse olho de interesse genuíno pelo outro ser. Então, esse é um caminho longo, né? Que a gente vê como a gente passa 95% do tempo assim, eu. O que que eu quero, o que que eu vou comer, para onde que eu vou, como é que eu estou me sentindo, o que que os outros me falaram, o que que os outros não me falaram, me elogiaram, me criticaram. Então, o ego é muito frágil e consome, né, energia psíquica assim, quase que 100%. Então, a gente vê que o caminho da liberação é longo, né, pelo tanto que a gente gira assim ao redor, né, do próprio eixo. Mas é por isso que o cultivo da bodhicitta é algo que tem que ser treinado. Por isso que começa com a bodhicitta de aspiração. Então talvez eu não tenha a ação ainda necessária para ajudar incontáveis seres, mas eu começo a treinar a aspiração, eu rezo para isso. Para que em todas as minhas vidas eu possa gerar algum tipo de habilidade, né, para ajudar as pessoas, onde quer que eu esteja, mesmo que seja uma pessoa, ou 10, ou 100, ou 1000. Mas gerar esse. Porque aí é um meio hábil fantástico. Eu vou saindo do meu autocentramento e é maravilhoso, porque eu vou sofrendo menos. Paradoxalmente, quanto menos eu foco em mim mesmo, menos eu sofro. Quanto mais eu foco meu e os meus problemas, mais eu sofro. Então a gente já percebeu isso na própria vida, assim, né? Mas de modo algum isso quer dizer, então, você faça um sacrifício de vida, né? Se entregue completamente e destrua a sua própria vida, né, pelos outros. Também não é, porque tem que ter aí sabedoria, né? Se eu, por exemplo, eu entrego tudo que eu tenho numa única vez, eu não vou poder ajudar outros seres. Então, até a generosidade, a doação, o quanto que eu ofereço, tem que ter uma dosagem. Né? Por exemplo, os grandes mestres e mestras, eles são demandados continuamente por, né, ensinamentos e orientações dos alunos. Mas eles têm um limite de tempo e de energia, então eles sabem estabelecer, né, limites para isso, né? A gente não tem um acesso contínuo, né, aos professores e professoras, mas em alguns momentos. Então, isso tudo a gente tem que ir pesando, mas especialmente realmente avaliando o que que eu poderia fazer, assim, com um olhar de sabedoria, sem desesperar, né? O sofrimento realmente é infinito, é assim, desastroso, né, tudo que acontece. Então, como é que eu chego a um ponto, né, de equilíbrio nisso, né? A Kel colocou, às vezes é mais fácil treinar com pessoas externas, né, do que as pessoas próximas, com certeza. A gente sempre brinca, né? Você acha que você já é um bodhisattva avançado, vai passar o Natal com a família, né? Vai lá passar Natalzão com o tio, com a tia do pavê, né? Aquela coisa assim, né? Tio que tem aquela posição política diferente da tua, né? Que índio bom é índio, né? Lá longe, né? Aquele tipo de coisa, né? É, que para resolver o problema dos mendigos é só mandar eles irem embora da cidade. Ó, vocês vão embora, que a gente não quer mais vocês, né?
Hoje teve um em Washington, né? O Trump falou, né, que ele não quer mais mendigo na cidade. Então que eles vão embora, que eles vão ser ajudados em algum outro lugar, mas não lá mais. Tá tirando, né? É isso aí, ele é isso, ele convocou a Guarda Nacional para expulsar os pobres e mendigos da cidade. É fácil, né, de resolver o problema assim, né? Pode jogar no mar, sei lá, põe no avião e joga no meio do mar, né? Tem esse tipo de estratégia, né? A Guarda Nacional foi criada para isso, né? A Guarda Nacional, né? Foi. É isso aí. É quando, né, os estados e as cidades não estão fazendo o que o presidente quer, daí ele vai lá e Não, era para intervém. poder. Eu acho que é uma coisa racial mesmo, né? Quando Sim. teve a abertura, assim, final lá da escravidão para proteger os brancos. Os Acho que foi brancos dos terríveis negros libertos, né? exatamente essa história. Eu sou meio ruim de história, mas eu acho que foi alguma coisa assim. Assim. É Na verdade, a origem de todos os sistemas policiais é proteger quem tem recurso, né? As polícias sempre foram criadas para proteger quem está no comando, assim, né? Essa é a Sim. história, assim, né, das polícias, né? Então, mas são necessárias, né? Mas, Outra coisa, conectando assim, por isso que estava falando de política, né? Essa coisa da gente tá com paixão e também da sabedoria, né? Vocês estavam bem juntos, senão a gente se, né? Olha, igual falou que testaram, né? sim, E aí a gente está no caminho que está estudando para a gente consegue entender isso. Agora, é possível transmitir de alguma forma, mesmo que um pouco mais diluída, essa visão de compaixão com sabedoria para alguém que, por exemplo, está na linha de frente, está ajudando, está fazendo algum trabalho, buscando ajudar as pessoas e às vezes sente que está enxugando gelo, assim. Como sim. transmitir isso? Essa que é a pergunta. Eu acho assim que a forma como o Lama Santa intentou, por exemplo, nas escolas, através da pedagogia das cinco sabedorias, né, os próprios professores levavam para as crianças, né, de uma forma simplificada, as cinco sabedorias. O acolhimento, o oferecimento, a estruturação, o destruir, o cortar a negatividade e, né, a visão da liberação. Então, as cinco cores podem ser ensinadas de uma forma um pouco simplificada, né, para as pessoas. O Lama, quando ele ia falar, por exemplo, quando ele dava palestra para empresários ou em universidades, que eles pediam, é como dar certo, né? Tem o Lama, o que que ele ia ensinar? Cinco sabedorias. Claro que não vai falar, né, filosoficamente, em Prajna Paramita, nos quatro extremos, alguma coisa assim, mas ensina de um modo simples, assim, né, com aquela linguagem que o próprio Lama veio desenvolvendo, né? Como transmitir as cinco sabedorias. Dá para falar com qualquer pessoa aquilo. Se você explica para alguém assim, olha, quando você vai ajudar alguém, a primeira coisa é aprender a ouvir o outro. Não o que você quer ouvir do outro, mas ouvir o que que o outro quer te falar. Que é uma escuta, né, assim, interessada e uma escuta que não julga e não distorce o que o outro está falando. Isso é dificílimo, não é? Mas é o pré-requisito de base para poder ajudar alguém. Por exemplo, quando a gente quer ajudar e a gente invade o mundo do outro, não, você precisa disso, daquilo, aquele outro vai ser assim, assim, assado, né? É tipo os jesuítas chegando e catequizando os índios e os indígenas, assim, olha, a vida de vocês vai melhorar se vocês agora, né, cobrirem as vergonhas de vocês e agora vocês vão aprender latim e vão recitar essas, né? Então é uma visão assim alienígena que invade o mundo do outro. Agora, a sabedoria do espelho já é a base assim que eu tento me esvaziar para ouvir o outro. Sabe, ouvir genuinamente assim. Né? Você ajudar o outro no que o outro está precisando, não no que você acha que ajuda. É Para mim, isso. então, É para todos nós, não, Mônica? Essa é a base, né? ó, É. você sempre acha que você sabe do que É. vai apaixonar, se não fosse assim. Com filhos, para as mães e pais, sempre achando, né? Puxa, eles são inexperientes, eu que sei o que é melhor para eles não sofrerem tanto, né? É por amor. Às vezes é. Não sei, né? Não, às vezes é. Mas mesmo que seja, veja, mesma coisa, os mestres olham para nós assim, olha, eu sei o que é melhor para vocês, mas vocês não fazem. Não, e desse Eles jeito, ensinam. nem o filho nem ninguém, né? Desse jeito ninguém
Ele não abre para ser ajudado e você não consegue entrar É. ali. Não tem jeito, é. Então, assim, se você quiser ganhar, especialmente a confiança do outro, de ele buscar ajuda com você, a primeira coisa é acolher o outro do jeito que ele é, do jeito que ele vem, com a roupa que ele vier, com o cheiro que ele vier, você ouve o outro. Então, esse é o primeiro treinamento. Então, isso dá para ensinar, né, Pedro? Não precisa falar, hein, né, que a Akshobhya representa, né, a sabedoria do espelho, em que a mente completamente vazia apenas espelha os conteúdos mentais dos outros seres. Não, dá para fazer mais simples. A mesma coisa, o oferecer, a cor amarela. Ou seja, eu olho para a pessoa e fico observando, o que será que ela está precisando? Né? Será que eu tenho algo para oferecer? Mas da mesma forma, o que que ela está precisando, não o que que eu acho que ela deveria precisar. Né? Então, ele também não força algum tipo de oferecimento que o outro não demonstra a menor necessidade, assim, né? De novo, quando eu acho que eu sei tudo que é melhor para os outros, isso é de uma arrogância, assim, extrema, né? Claro que eu estou lá disponível, observando, né? Às vezes a pessoa não sabe o que é melhor para ela. Por exemplo, uma pessoa internada no hospital. E ela não sabe quais procedimentos deveriam ser feitos sobre ela. Quem deveria saber é o médico, né? O corpo de médico e de cuidados. Então a gente se entrega aos cuidados daqueles seres. Às vezes eles erram e dá problema, né? Mas em geral, eles têm mais conhecimento do que a gente para fazer aquilo. E assim por diante, né? Então a sabedoria do oferecer o que é necessário. É uma injeção, é um comprimido, é um chá, é um pedaço de pão, né? É o dinheiro da passagem. Pode ser várias coisas, né? Então isso é fácil de ensinar também, né? Assim, observar qual é a necessidade real do outro. Aí vem uma coisa mais complexa que é a cor vermelha, que é o estruturar, né? Ou seja, é um ensinamento, é a velha história de ensinar a pessoa a fazer o pão e não apenas dar o pão para ela. Então a gente tenta, né, ajudar a pessoa a pensar por si mesma na própria vida. Porque o vermelho é discernimento, não é? Sabedoria discriminativa de discernimento. Discriminativo, é. Mas é isso, é entender melhor como as coisas são. Então, num grupo, por exemplo, eu vi o Lama fazendo isso com as pessoas do Jardim Castelo, lá em Viamão, né, que era uma comunidade carente, né? Então, como é que ele vai fazendo? Ele vai conversando em roda e vai ensinando eles a pensar. Ele não vai dizer para eles o que, que eles têm que fazer, tipo assim, olha, eu sou o Lama, eu sei das coisas e vocês apenas, se vocês quiserem melhorar, sigam o que eu estou dizendo. Não, ele vai estimulando o pensar, que aí vem o método do sonho, por exemplo, né? Vamos sonhar juntos. O que que seria legal a gente fazer nesse espaço aqui, nesse espaço vazio? Será que vamos fazer uma praça, um campo de futebol? E aí eles começam a ter ideias, se jogam, né? Aí o método do sonho é esse, saem as ideias mais esdrúxulas possíveis, não tem problema. Porque é um exercício de saber pensar. A maioria das pessoas nem pensa, elas só reagem. Elas vêm trabalhando no automático há vidas e vidas e vidas. Elas não sonham coisas novas. Então, estruturar é dar elementos para as pessoas conseguirem pensar um pouco melhor sobre a própria vida. E aí a gente introduz o Dharma, vai jogando coisas do Dharma. Então a pessoa fala uma coisa, aí o Lama tudo tem começo, meio e fim, né? Tudo é impermanente. Então você vai falar sobre a impermanência no meio da conversa. A gente vai dizer, as pessoas sofrem bastante, não sofrem? Quem aqui que não sofre? Aí todo mundo tem um sofrimento para contar. Né? E aí você vai introduzindo o Dharma, isso é estruturar as pessoas. Não precisa ser de um modo formal, pode ser de um modo totalmente prático, assim, numa roda de conversa, né? Aí, da mesma forma, vem a cor verde, em que, quando a pessoa está fazendo coisas que prejudicam ela mesma e os outros, a gente vai dizer: não, isso não pode fazer, isso aqui não, tem um limite. Né? Mas você não vai fazer isso por raiva, vai fazer para mostrar para as pessoas que se eu não colocar algum limite no movimento, aí fica ruim para todo mundo. Né? Você Então, está até protegendo o outro, acaba, né? totalmente, exatamente. A cor verde ela atua sobre o outro para protegê-lo em primeiro lugar, e claro, as pessoas ao redor também. Quando eu o protejo, eu estou livrando aquele ser de acumular o karma que ele ia acumular. Como o Buda, muitas vidas, assim, ele interveio na vida de alguém justamente para evitar que aquela pessoa caísse no inferno. Ele tentou. O Devadatta, que era o primo dele, que assim, tinha uma super inveja do Buda e quis tomar o controle da sangue no lugar do Buda, várias vezes o Buda tentou ajudá-lo e sempre cortante com o Devadatta. O Buda não era bonzinho com o Devadatta, porque ele via que não adiantava. O Devadatta estava numa posição de competição, de semideus com ele.
E aí o Buda cortava e mostrava o caminho correto para ele, mas o Devadatta não conseguiu aproveitar as lições, né, do Buda até o final, até a morte. Mesmo o Buda não conseguiu ajudar o Devadatta, que era primo. Então a gente também já se perdoa de saída quando a gente não conseguir ajudar um parente, né? Sua prima, Cuidado aí. sua prima boa, não sou Não. prima, não, que é a prima não. Não é? Cuidado aí. É? Né, Mônica? Os primos são os mais difíceis. Já dizia o Buda Sakyamuni, né? Já dizia o Buda Sakyamuni, é verdade. E outro dia um negócio legal também do Devadatta, interessante. Quando começou a rolar a treta ali com o Devadatta, a Sangha começou a ficar com raiva do Devadatta, né? Sangha do Buda. Sim. Aí o Buda chegou para a Sangha e falou assim, não, vocês não fiquem com raiva do Devadatta. É o meu karma. É o Aham. karma que eu tenho que passar por esse karma. É, E tem um ensinamento para gente, né? Imagina, o Buda tinha um karma para ele ficar ali ainda e às vezes a gente quer ajudar as pessoas e a gente não consegue. É sim. alguma coisa que a pessoa tem que passar por aquilo, né? Então, pode entrar numa coisa meio fatalista nesse raciocínio. Tem que tomar cuidado. Tem uma historinha até que o Buda ele conta que ele e o Devadatta, numa vida, eles nasceram no mesmo corpo de um pássaro que tinha duas cabeças. Olha, que Olha que fofo. interessante, né? É. Então o passarinho tinha duas cabeças, e o Buda era uma e o Devadatta era outra. E o Devadatta só queria fazer maldade com aquela cabeça e o Buda tentava fazer coisas boas. Mas isso para ilustrar isso, né? Como eles estavam, né? Os fluxos de consciência deles vinham a muitas eras, tendo assim misturas complexas, né? Super complexas, então. Mas aí os sutras vão falar, mesmo o Devadatta vai alcançar a iluminação, né, completa e definitiva em algum momento. Então, vem isso. Então, esse é um grande assunto, né? Como ajudar os seres, né? Se fosse fácil. Deixa a sabedoria da cor branca, Marcelo. Vamos falar Sim. sobre ela, que essa que eu acho que é mais difícil. Não, sabe que não? A essência para você comunicar de forma bem simples para as pessoas é assim: olha, quando você for ajudar alguém, assim, esse ser, ele nunca é ruim de verdade ou está preso naquilo de verdade, né? Ele sempre pode se libertar, não pode? Daí alguns vão dizer, não, aquele lá, pau que nasce torto, morre torto, né? Mas será que não? Será que se ele tiver, né, de repente, uma boa ajuda e der um tempo para ele não pode sair daquilo? Quanta gente que é presa e depois no próprio presídio, né, muda de posição, de visão e deixa de ser um assassino e depois vai sair ajudar as outras pessoas. Sobre liberdade, né? Fala sobre a liberdade natural que os seres têm. Ninguém está numa prisão definitiva em estado algum. E para nós isso é essencial. Se eu for conversar com alguém, mas no fundo eu não acredito que ele pode se libertar daquilo, eu já cortei minha capacidade de ajudar de saída. Eu tenho muita dificuldade com aqueles casos extremos de aplicar essa sabedoria da cor branca. Me Sim. lembrei na Suzane Richthofen. Os assassinos, serial killer. Eu sei que isso inclui isso também. Sim. Mas eu, nessa Não, é vida, difícil mesmo. Não, ainda mais se você assistir alguém cometendo uma ação muito negativa, né? Você vê aquilo acontecendo, né? Mas aí é isso. A gente tem que começar a exercitar com pessoas mais fáceis. Por exemplo, se eu não conseguir ver a natureza de Buda no Dalai Lama, no Lama Santem, na Jetsuma Tenzin Palmo. Se eu não conseguir ver nem nos mestres e mestras, como é que eu vou ver no Hitler? Então, a gente começa com o mais fácil. Então, a gente vai treinar a cor branca. Por exemplo, nós em Sangha, né? Eu consigo ver que os meus colegas de Sangha realmente têm a natureza de Buda e vão se libertar definitivamente, que não tem a menor dúvida sobre isso. Então, essa é uma coisa interessante. Aqui todo mundo. sim. Daí, Eu consigo. como isso tem que ser, muito amplo, é isso. Aí eu penso assim, mas esses outros aí. Não, claro. Então, por isso que o treinamento é gradativo. Eu começo com os casos mais fáceis, como a gente fala do Metabhavana. A gente faz primeiro o Metabhavana para casos mais fáceis. E a gente vai indo para os casos mais difíceis, que é alguém que, né, que tem um karma negativo com a gente dessa vida. Ou esses seres, né, terríveis, assim, que fica difícil de ver algo de bom mesmo, né? Não sei, eu acho que eu devo ter sido um ser muito terrível em algum momento da vida, porque eu tenho muita empatia por essas coisas horríveis. É, Esses seres terríveis. Mas eu Tenho, mas é. empatia. Mas eu mas tenho interesse. Essa coisa de meus malvados favoritos. Eu acho muito bom. Sim, Eu acho esquisito às vezes. Eu acho bem, sim. sabe, porque eu sei lá, essas histórias de assassinatos horríveis.
Eu não sei, eu tenho É. empatia mesmo por assassinos, por estupradores, sei lá, Sim, esquisito. sim, Eu tenho sim. interesse, eu também tenho muita curiosidade. Eu tenho muita De curiosidade. curiosidade todo mundo tem, não é à toa que, né, Não, mas essa sabe assim, produção de filmes. Isso. Veja, né? Com certeza, né? Por exemplo, o jornal que vende violência, futebol e sexo sempre vendeu bem, né? Você espreme e sai sangue, né? Porque a gente tem uma coisa assim, realmente. Pode ver as notícias. Curiosidade. Exato. Mas eu tenho Mas aqui a gente está treinando outra coisa, né? Não está treinando a curiosidade. Chão mesmo Sim, de ter essa, sei lá, de conseguir olhar para um assassino de criança e falar, de uma forma mais elevada, né? É, chão por aquele ser, sabe? Em vez sim. de raiva, Ai, ódio. eu tô Eu sofrendo. não sei, eu devo Isso é bom. Não, Não, acho que é um bom olhar. às vezes eu tenho dificuldade com as pessoas. Então, agora você estende esse olhar aos políticos de Brasília, por exemplo. Aí é bom, né? Era bolsonarista. Sim. Não sei, as pessoas começam a falar com ódio. Ah, sim. Isso é bom não ter. Uma boa coisa. Mas isso porque às vezes eu tenho menos empatia com pessoas realmente boas, entendeu? É invertido. Teu signo. É. Errado. Mas aí, Qual é o então, teu signo? Não, só um minuto. Ah, tá. a gente vai cultivar esse olhar da cor branca para todos os seres sem exceção. Você está no ônibus, lá no metrô, um monte de gente indiferente, por exemplo. Cada um aqui tem a natureza de Buda, vai se iluminar em algum momento, seja qual vida for. Então, quando eu estou conversando com alguém, lembrar disso, né? Então a gente comunica dessa forma, assim, de mostrar para os outros que eles não estão presos naquilo que eles acham que eles são e que os outros, pessoas que eles têm um olhar negativo, pesado sobre os outros, também aquilo não é fixo, né? Então, no final da história, todo mundo é do centrão, porque uma hora está de um lado, outra hora está do outro, né? A gente tem essa mobilidade, assim, né, no Sansara. É bom cultivar isso, né? Todo extremo não é adequado, né? Não, É não é muito bom. circunstancial, né? Circunstancial. As pessoas a fazerem o que elas fazem é uma soma tão gigante de tantas coisas ao longo de tempos. Sim, por isso que a gente não vai julgar ninguém definitivamente. Por exemplo, o Buda pegou Angulimala, que tinha recém-matado 99 pessoas. Primeiro serial killer registrado da história. Ele tinha um fetiche, que era juntar dedos. Opa. Pô, dá um belo de uma série, não dá? O cara matava a pessoa e cortava os dedos e fazia um colar de dedos. Olha que coisa bonita que devia ser, né? E aí, quando ele tinha matado 99 pessoas, ele ia matar a centésima, e o Buda ficou sabendo da história, aparece para ele e consegue, conversando com ele, tirá-lo daquela coisa, aquele surto, né, psicótico, sociopata que ele estava. Angulimala entende que ele não estava no bom caminho, se torna um monge budista. O rei Bimbisara vem e pede ele para o Buda, me dá ele que eu vou matar, vou executar, né? Ele matou 99 pessoas no meu reino. Aham. Aí o Buda diz, espere, me deixe tentar, né, convertê-lo. Eu acho que ele tem um potencial de sair disso nessa vida aí. E aí o rei confiava no Buda e deixou, fez uma experiência. E Angulimala se torna um grande praticante e alcança o estado de Arhat naquela mesma vida, gente. Mesmo tendo matado 99 pessoas. Os dedos. Os dedos apodreceram, provavelmente. Não se fala mais dos dedos na história, né? É o que se fala assim, os parentes das pessoas mortas, quando encontravam ele esmolando, mendicando, eles iam em cima. Eles tentaram matá-lo várias vezes. Tacavam, né, coisas nele de à distância, ele corria e o pessoal tacando caco de telha nele. Então, assim, mas ele, né, não teve, não morreu, deu tempo de ele se liberar. Olha que história maravilhosa. Ele já devia ter trazer aquele karma com essa possibilidade de poder se libertar. Possivelmente. Mas assim, é uma história bem significativa para dizer assim que qualquer ser pode se liberar na mesma vida. Milarepa é outro exemplo, né? Matou também 34 pessoas, parentes deles, ele matou. Parente é chato, né? Ele resolveu, meus parentes roubaram minha herança. Foi. Aí deu um festerê, todo mundo no salão de festa lá, dançando forrozinho. Aí ele foi lá, fez uma magia negra, caiu granizo, não sei o que, em cima Matou do os 34 telhado. uma vez? Matou todo mundo, é soterrada. Então, milarepa. Então, isso assim, mas ele deve ter prática. Com certeza, ele já tinha um mérito de vida anterior para conseguir encontrar o Dharma.
Passou por dificuldades muito grandes para também purificar um pouco daquele karma. Mas o fato é que qualquer um de nós pode trilhar esse caminho e alcançar a liberação. A mensagem é essa, assim. Ah, não, eu sou um ser terrível, não tenho méritos, eu não tenho sabedoria, não sei o quê. Não, não há uma desculpa plausível para não praticar e alcançar a liberação nessa vida. Os mestres falam, até os mosquitos têm a natureza de Buda, se eles praticassem, eles alcançariam a liberação nessa vida. Então, é bom lembrar disso. Isso é a cor branca. É ver. E isso é bonito no olho dos mestres, né? Porque eles realmente olham para cada um que faz uma pergunta. Você pode ver que eles nunca olham com um olhar negativo para a pessoa. Isso é um tapado, você não tem a menor chance. Não, tem um interesse. E esse interesse não é para ser bonzinho, para ser legal, para todo mundo achar, olha que cara legal, né? Fala, acolhe todo mundo. Não, porque ele realmente vê o potencial búdico naquela fala. Mesmo que você venha quadrada a bola, o lama arredonda, né, domina, redonda, mata e cruza na cabeça lá da pessoa de novo a bola, né? Então isso é uma pra gente ver como é bonito isso, né? Então isso são as cinco sabedorias em ação no mundo. Se a gente fizer um pouquinho disso, nossa vida, nosso relacionamento só melhoram, né? E claro que a gente não quer dizer que eu vou ser sempre bonzinho, não vou me indignar com os absurdos do Sansara, né? Não vou criticar também coisas que estão muito erradas, claro que não. Mas sempre sem emoção perturbadora dentro, com o olhar de proteger quem está fazendo besteira e das pessoas que estão, né, sendo atacadas, né? Então isso é o Dharma em ação, né? Veja que maravilha. É um software maravilhoso. Aí eu tento fazer, vejo que não consigo. Opa, então eu tenho que dar um passinho atrás e fazer o meu treinamento pessoal, porque a Bodhicitta são as duas coisas. Beneficiar os seres, mas para beneficiar os seres eu tenho que alcançar a iluminação. Para alcançar a iluminação, eu tenho que liberar minha mente de todas as fixações e projeções confusas do ego. Para isso, eu tenho que praticar shamatha, eu tenho que praticar vipassana, eu vou ter que fazer uma série de práticas, né? Isso não vai cair no colo assim do dia para a noite, que acordei iluminado, né? Isso, em geral, não acontece. Então a gente vai recuar, né? Todo o caminho. Até no grupo de tutoria, o Michael perguntou, mas como integrar na vida cotidiana, né, as práticas? Como se fosse tão simples, né? Então a gente tem um monte de instruções para tentar aplicar, né, no dia a dia. Mas a gente cai nas bolhas, aí tá na bolha, a bolha parece muito sólida e grande, esmagadora, não vejo saída. Eu tenho que dar um passinho para trás e ver o que que eu posso fazer com essa bolha, né? Se eu não tenho lucidez completa, o que que daria para fazer melhor um pouquinho? Mesmo causal, né? Dentro do Sansara, que dentro do Sansara dá para melhorar as bolhas, não dá? Então isso já é uma super sabedoria. E aí, uma vez que eu melhorei um pouquinho a bolha, como que eu vejo através da bolha? Eu vejo a vacuidade da bolha, aí já é mais sofisticado. Até um ponto tal que eu nem entro na bolha, né? Então, a gente está tentando avançar para isso. Enquanto a gente não consegue, faz o que dá. Sem auto-julgamento, sem culpa. Lembrando, né? Culpa no budismo não serve para nada, né? Ou seja, em lugar nenhum, né? A culpa só piora a situação. A culpa é uma coisa egóica também. Ah, eu fiz errado, eu. Tem exato uma mistura de orgulho né, assim, um autoflagelamento. Então, não é o caso. Errei, beleza, agora o que eu faço diferente, vamos seguindo, né? Então, esse é o ponto. Marcelo, você falou já a segunda vez, né, sobre bodhicitta e iluminação. Quer dizer, eu posso dizer que assim, todos vieram aqui, aquela pergunta assim, o que que eu vim fazer aqui nesse mundo? É a bodhicitta e buscar a iluminação. Eu posso generalizar isso para quem não sabe, para quem sabe. É esse o objetivo? É a única coisa que valeria fazer, né? Assim, valeria a pena fazer. Na visão budista, não há um plano, não há uma missão, não há assim uma coisa, né, planejada e construída. Ou seja, o samsara é essa roda de sofrimento, e no meio dessa roda, a única coisa que vale a pena fazer é gerar bodhicitta. Simplificou a equação. Então não é um objetivo. Não, Vale a pena fazer. é a única É isso. saída. Agora, não que você tenha vindo com esse objetivo. Não, é a única saída. Se você teve o mérito de encontrar. Veja, se a gente encontrou os ensinamentos sobre a Bodhicitta, só de ter ouvido os ensinamentos Mahayana, é porque a gente já teve méritos de outras vidas de encontrar isso. Então, uma vez que a gente encontrou e despertou, agora o objetivo é tentar cultivar isso ao máximo, assim, né? Então, realmente, por karmas e aspirações, a gente chegou onde está.
Então, isso é muito favorável. É que você vê muito essa pergunta, né? O que que eu vim fazer aqui? É, Qual o eu, sentido da vida? eu veio aqui Qual o para sentido? desaparecer. A ideia é acabar com o eu. E a bodhicitta é o mecanismo que acaba com o eu. Porque o eu, ele fica sempre assim, e eu isso, e agora, para onde eu vou, e será que eu... Mesmo dentro do Dharma, né? A gente tem identidades dentro do Dharma e também é assim, mas que papel eu deveria ter na Sangha? Quem eu deveria ser? Né? As pessoas não me dão o valor adequado, não me respeitam o suficiente. Então o eu está sempre querendo alguma coisa, né? E o software do Dharma é para a mente olhar para a própria mente e ver que esse eu é só uma construção. Não tem nem nada para matar. Se tivesse algo para matar, para eliminar, mas nem isso tem. O eu é só uma posição de mente, é um tipo de pensamento autocentrado. Então, saindo desse pensamento autocentrado, a mente segue se manifestando, a vida fica mais leve e a gente vai andando por aí, né, ajudando alegremente, né, como os Smurfs cantando no meio da floresta, né? Os Teletubbies, né? Os Teletubbies, né? A gente vai alegremente passeando pelo Sansara e ajudando o que pode, né? A gente não vai se desesperar, né? Tá no meio de uma desgraça, você tá lá no meio da desgraça ajudando o que for possível. Né? A gente vê o comportamento do Buda Shakyamuni diante das situações mais dramáticas que ele passou, assim, guerras, fome, epidemias. O Buda sempre sereno, né? Sempre ajudando todo mundo. A história da mãe com o filho morto no colo, lembram? A mãe com o filho morto andando para lá e para cá, né? Negando a morte do filho. Ele não acorda, né? Me ajudem a acordá-lo. Até o Buda, como é que eu vou fazer ela entender que o filho morreu mesmo, né? Ela está né, numa situação de trauma. Então o Buda, daquela velha história, né? Vá até uma casa em que Ninguém tenha morrido. nunca ninguém tenha morrido e peça uma semente de mostarda. Aí ela começa a perguntar. Aí ela não encontra uma casa em que alguém não tenha morrido. E aquilo, tchum, né? Ela cai a ficha, ela entende a lição que ele estava dando para ela, ou seja, a morte do filho dela. Era uma morte diante de um mar, né, assim, de mortes. E aí ela vê que, né, que ela não havia nada de especial na experiência dela. Ela consegue enterrar o filho, se torna uma monja, né, e também pratica naquela vida, alcança a liberação. Então, maravilhoso, não é? É possível a gente furar um pouco, né, assim, o sofrimento, o nosso próprio sofrimento e a bolha do samsara. Lembrando sempre que eu e meu são a essência do sangue do samsara, né? O autocentramento e as minhas coisas. Então, como é que eu posso me libertar um pouco disso sem cair também numa coisa meio piegas? Então, eu vou. Tem pessoas que fazem, então eu vou largar tudo, vou dar tudo e vou morar sozinho no meio do mato, vou virar monge, monja. Então, pode ser por uma motivação adequada e correta, dá vontade, né? Mas às vezes é a vontade de fugir, é o ego querendo fugir dos problemas que ele tem, né? Achando que ele vai ficar melhor em outro lugar. Mas aí a motivação correta é aquela, assim, né? De atravessar realmente, né, as construções pessoais, né? Entender que a lei da originação dependente é o que rege tudo. Então, eu sou originado dependentemente a partir de um monte de causas e condições. Tenho um corpo complexo, né, que é formado de carbono, oxigênio, nitrogênio, inteligências sofisticadíssimas, né, que geram um corpo humano. E eu estou conectado a todos os seres, ao planeta como um todo. Tudo que eu faço tem impacto ao meu redor. E eu sofro impacto de tudo ao meu redor. Ou seja, essa grande teia de interdependência e compreender isso e andar pelo mundo com essa visão. Aí quem entende a interdependência vai praticar naturalmente a não violência. Primeira coisa. Pô, se tudo é interdependente, qual é o sentido de eu ficar, né, machucando os outros seres, né, gerando confusão e problema ao meu redor? Faz sentido, né? Porque, né, eu machucando, eu machuco o outro, eu estou me machucando, é tudo interdependente, é tudo interligado. Mesma coisa, o efeito, né, que eu gero negativo de poluição no planeta afeta todo mundo e vice-versa. Não tem mais um lugar escondido no meio do mato para o qual eu possa ir. Mesmo o alto das montanhas está derretendo tudo. Não vai ter nem mais geleiras, né, para os yogis se esconderem. Então, estamos nesse processo, né? Entender a interdependência é essencial, assim, né, para andar melhor no mundo, em todos os sentidos, né? A pessoa que joga o papel na rua, a pessoa que pensa assim, sei lá, alguém limpa, alguém arruma, alguém conserta, né? Tem esse olhar. Aí, eu sei lá, no meu lixo, ó, dane-se, eu vou jogar o lixo do jeito que for, não vou separar, não vou cuidar do lixo, por exemplo.
Então tem várias coisinhas, né, assim que a gente vai vendo que a gente pode melhorar, assim, né, a interdependência em vários sentidos. Então é um trabalho do caminho do Bodhisattva. Sair da mentalidade autocentrada e gerar bodhicitta é a essência do caminho. Então por isso a gente ficou hoje, ele está colocando essa introdução, né, bodhicitta. Avalokitesvara representa isso, né? Então ele é o personagem principal do sutra e a gente vai fazer Guru Yoga com Avalokitesvara. Quando a gente recita Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Então as 6 sílabas de Avalokitesvara, mantra da paz, da compaixão, purificam as conexões com 6 reinos, né? Então, 6 emoções perturbadoras vão sendo purificadas e a gente vai se manifestando como Avalokitesvara. Qualquer um que copiar a mente de Avalokitesvara de forma perfeita se torna uma emanação, assim como o Dalai Lama, o Karmapa e tantos outros mestres que são considerados emanações diretas de Avalokitesvara. Porque lembrando, a mente lúcida, né, a mente dos bodhisattvas e dos budas, ela não é uma mente única, individual, pontual. Aquilo é uma mente, né, é a nuvem do Dharma. Lembra o 10º bhumi, 10º estágio dos bodhisattvas? Dharma Mega, eles são como uma nuvem. Então aquela chuva está caindo em muitos lugares. Então, quando eu me conectar com a chuva do Dharma de Avalokiteshvara, eu me torno, né, um avatar lá de Avalokiteshvara em meu mundo. Mais ou menos isso, assim, né? A gente faz o download daquele software, tchum, né? Que nem o Neo, né, na Matrix lá. Ele, tchum, recebia, né, habilidades novas. Então a gente faz um download dos bodhisattvas, por isso que são tantos bodhisattvas e budas. Cada um sintetiza uma sabedoria específica que a gente pode acessar. Quando alguém faz uma iniciação, recebe uma iniciação, por exemplo, é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Uma transmissão, ou seja, né, que tem um download ali que vai acontecer que a pessoa pode absorver melhor ou não, pode dar falha na transmissão, alguma coisinha assim, mas a ideia básica por trás é essa, né? Então é isso que a gente vai tentar fazer. Muito bem. Ah, a Cris trouxe aqui também, né, a história de uma mãe que adotou o assassino do próprio filho como uma forma de bodhicitta, né? Então, viu? Você pode, né, ter um malvado para chamar de seu, né? Você pode adotar um malvado para favorito, né? Pode sim, né? Malvado pet. Pouco isso, né? Tenho flash. Muito bem, gente. Então, acho que hoje vamos ficar por aqui. Então, na semana que vem a gente segue. Estamos entrando no Sutra, né? Então tem um cenário. Agora ele vai descrever todo o início do Sutra, né? Veja, são coisas que a gente já ouviu, mas assim, elas passam meio despercebidas. Então a gente tem que parar item por item e contemplar, né? Sim, por que que é Avalokitesvara que está dando o ensinamento? Nunca parei para pensar. Por que que não é Manjushri, não é o próprio Buda que falou direto, né? Claro. Então tem no Sutra sempre tudo tem um porquê, né? Não é um ensinamento aleatório. Muito bem. Então, dedicação de méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho sum rain lo che zam ling sa sum cha par drojo cho sum nan wadan medra do sum gele shu. Então, boa noite para nós. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Boa noite, Marcelo. pessoal. Pessoal, peraí, vou colocar aqui para vocês darem um tchauzinho coletivo. Tá bem, Pedro. Esse já é bem cheio. Eu que não lembro. Não, tá Né? tão cheio assim, né? Já dei. Não, para no geral. Não, estamos voltando. O presencial está voltando aos pouquinhos, né? Água mole em Pedra Dura. Tchau, gente. Tchau, Tchau, boa Marcelo. noite. Obrigada. Boa semana. Até amanhã para quem acompanhou de terça. Tchau, Marcelo. Obrigada.